Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante dentro do Ho'oponopono. Muitas pessoas têm perguntado se Ho'oponopono é religião. E essa é uma pergunta que inclusive já foi sanada há muito tempo atrás sobre esse tema. Mas eu vou reforçar ele aqui. Primeiro, Ho'oponopono não tem nada a ver com religião, não. Ho'oponopono é uma terapia de cura havaiana. Lá no Havaí eles têm a religião deles. Eles têm todo um conceito religioso diferente. Não é cristão, não. Eu até acredito que no Havaí tenha muitos cristãos, porque lá foi colonizado por ingleses. Os ingleses foram para lá, colonizaram lá, depois passou a ser uma ilha dos Estados Unidos. Mas a colonização lá é inglesa e, obviamente, o cristianismo foi muito difundido lá. Mas a gente precisa entender que religião é uma coisa, Ho'oponopono é outra. A gente precisa entender também que o cristianismo é a religião mais difundida no mundo. A primeira religião mais difundida. Né? Por quê? Porque dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, temos, por exemplo, os evangélicos, o espiritismo, são todos aqueles que têm a linhagem baseada nos conceitos dos evangelhos de Jesus. Você tem Testemunha de Jeová e várias outras religiões pequenas que estão alicerçadas nessa filosofia do cristianismo. Depois, a segunda maior religião é o islamismo, é Maomé. E aí nós temos lá no Oriente um grande número de adeptos, né? É a segunda religião. Até existem algumas informações que daqui mais ou menos 40 ou 50 anos o islamismo passa a ser a primeira religião no mundo, né? Pela quantidade de adeptos. Então temos na África, temos em todo o Oriente, então tem muita gente que é islâmica. A terceira religião é o hinduísmo, lá da Índia. Então na Índia tem, o hinduísmo ele é muito forte, né? Uma religião repleta de divindades. É muito interessante, é um panteão de divindades, né? E lá tem 400 outras pequenas religiões dentro do hinduísmo. Como aqui, dentro do cristianismo, tem pequenas religiões dentro do cristianismo. Então, lá na Índia tem o hinduísmo, é a terceira religião. Depois nós temos o budismo, né? Que é difundido na Índia, Japão, na China, em vários outros países. No Brasil nós temos várias colônias budistas. Então ele é bem difundido no mundo inteiro. Então tem várias religiões. Depois tem as outras sequências, né? Mas essas são religiões. Não é nada a ver com Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma terapia, uma técnica de cura utilizada pelos xamãs havaianos. Quem são os xamãs havaianos? São os anciãos. São aquelas pessoas de mais idade, mais conhecimento espiritual. São pessoas que realmente têm uma maturidade mental, emocional, espiritual da própria vida. Então, são as pessoas que levam para o povo uma técnica de cura que é o Ho'oponopono. Dentro do sistema havaiano tem outras técnicas de cura. Não acredito que só tem o Ho'oponopono. Tem a prece, ação, tem visualizações, tem várias técnicas de cura relacionadas a várias situações diferentes. Quem estuda o sistema de cura havaiano vai perceber que tem muita coisa mesmo. Eles têm inclusive visualizações, orações diferenciadas, mas isso no conteúdo do Havaí. Ho'oponopono é uma pequena parte desse sistema de cura, sistema de reparação, corrigir o erro, de perdão inclusive. É muito conhecido o Ho'oponopono como sistema de perdão, um sistema de reconciliação. Isso é importante a gente entender, reconciliar. Para o povo havaiano, por exemplo, vou fazer um Ho'oponopono, eu vou reconciliar. Para nós aqui, quando você fala Ho'oponopono, as pessoas já acreditam que é pedir. Por quê? Porque alicerçaram o Ho'oponopono com o sistema de lei da atração. Uma coisa ligar a outra. Mas não tem nada a ver, nada a ver. Se você for estudar todo o processo de criação do Ho'oponopono, a Simeona, que é a xamã, aquela pessoa que trouxe tudo para nós,
os conceitos ancestrais, lá de trás, quase que intocáveis, você vai ver que o Ho'oponopono é pura reconciliação, é puro perdão. Uma reconciliação, inclusive, num nível mais profundo, né? Que você vai reconciliar o subconsciente, o consciente e o inconsciente. É uma tríade. Tem até uma psicofilosofia runa para a gente entender onde está sentado o Ho'oponopono. Então é uma prática, não é religião. Okay? Tem muita gente que inclusive fala assim, Dr. Paulo, mas não fala de Deus. Isso não significa que é uma religião. Eu estou fazendo um pedido à divindade, à minha divindade. Então, faço pedido à divindade. E ela pode ser, você pode ser uma pessoa que é budista, e eu faço Ho'oponopono, como nós temos alguns casos. Eu tenho pessoas que são cristãs, evangélico. Tem muita gente que é evangélica e faz Ho'oponopono, sem problema nenhum. Tem gente que é católico e faz Ho'oponopono, sem problema nenhum. Tem gente que é espírita, faz Ho'oponopono, sem problema nenhum. As pessoas hoje estão com uma mente aberta, né? Estão com uma mente fechada. Ou seja, eu estou fazendo uma prática de perdão, de amor, de cura, de gratidão. É tudo que existe dentro dessas 4 religiões principais. Se eu falo de amor, se eu falo de perdão, se eu falo de gratidão e de responsabilidade, tudo isso está dentro do cristianismo, tudo está dentro do budismo, do hinduísmo e do islamismo. Tudo está lá dentro. Então, é a gente desvincular essa ideia de que Ho'oponopono é uma religião. Ah, Dr. Paulo, mas não usa uma oração? Não, nós fazemos uma petição. É um pedido, é diferente. A gente não usa amém, não usa nenhuma conotação religiosa aqui dentro. Agora, tem, é claro, algumas pessoas que começam a misturar. Por exemplo, uma pessoa que é muito católica, ela quer misturar. Então, antes ela faz o Pai Nosso, faz o Pai Nosso dentro do Ho'oponopono, mistura anjo com Ho'oponopono, que não tem nada a ver. Vai para o Havaí e você vai ver se eu estou falando verdade ou não. Você chega lá, todos os trabalhos de Ho'oponopono estão direcionados à reconciliação, perdão, amor, gratidão. Não tem nada de anjo, não tem nada quântico, não existe isso. Não existe. Tem gente que faz o EFT, que é uma técnica de liberação emocional, quer fazer o EFT batendo nos pontos, né? Batendo nos pontos, e quer fazer Ho'oponopono junto. Não tem interação. Tem gente que quer fazer lei da atração com Ho'oponopono, afirmação com Ho'oponopono. Não tem. Se tivesse, eu tenho um material vastíssimo. Eu tenho um monte de CDs sobre mentalização, afirmações positivas, mensagens subliminares, tem tudo que você imaginar. Mas a gente não mistura nada disso. Cada um tem o seu, como diz, é aquele armáriozinho que você abre a gavetinha, você tira lá de dentro. Ó, isso eu tenho hipnose, isso eu tenho PNL, aqui eu tenho mensagens subliminares, aqui afirmações positivas, aqui visualização, aqui Ho'oponopono. Pronto, é tudo separado. Não tem essa junção de tudo. Senão você começa a desacreditar. Porque você vai num vídeo, o pessoal fala assim, olha, você tem que pedir, pede para ganhar na loto, pede para ganhar na cena, pede para isso. Isso não é Ho'oponopono. Você pode buscar lá na Simeona, vai fazer o trabalho ao contrário, né? Vai ver a origem. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas se perdem porque elas não têm essa cautela. Qual que é a cautela? A cautela é você buscar a origem. Se alguma pessoa está falando alguma coisa, você já foi na origem? Você já tentou entender lá na raiz? De repente você está ouvindo um monte de coisas, um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala mais um, depois fala daquele jeito, e aí você está misturando tudo, né? Pode ser que esteja dando certo? Olha, quem sou eu para falar que não? Pode ser que esteja dando tudo certo aí para você, sem problema nenhum, não tem problema. Se você quer aprender o Ho'oponopono da forma tradicional, da raiz, entender que ele está afastado de tudo isso, que ele tem o seu papel diferenciado, então você precisa ir para a raiz do sistema, da tradição. E não tem nada a ver com religião. Então o Ho'oponopono ele respeita todas as religiões, né? Que você pode praticar isso em qualquer modalidade de crença. Isso que é importante. Isso que faz do Ho'oponopono uma prática universal. Por quê? Porque ele entra em todos os lares, ele entra em todos os corações.
Agora, se você tiver alguma crença forte que impede você de fazer de Ho'oponopono, você só tem que lembrar de uma coisa. Ho'oponopono é para amor. Ho'oponopono é para amor, amor é para fazer o bem. Pronto. Ho'oponopono é para perdoar. Se é para perdoar, é para fazer o bem. Ho'oponopono é para você aprender a agradecer. E agradecer é fazer o bem. Ho'oponopono é para você se autorresponsabilizar. Saber que você é responsável pela tua vida. Então, você aprende a fazer o bem também. A dar o melhor de si. No final, Ho'oponopono integralmente é isso. Não é uma religião. É uma terapia de cura. Que vem auxiliando as pessoas a desenvolver o melhor que elas têm dentro delas. É isso a nossa proposta. Não é diferente. Quem está perto dessa proposta se une a nós. Imagina o seguinte, eu vou te dar uma ideia só para você entender. Imagina que você tem um filho. E o filho chega para você e fala assim: pai, eu quero um celular. Dá o celular. Pai, eu quero dinheiro para isso. Dá o dinheiro para isso. Pai, eu estou com uma dificuldade, eu quero fazer isso daqui. Tem como dar isso daqui para mim? Dá para você. Pai, eu não vou na escola, mas eu queria ganhar muito dinheiro. Dá para você me dar o dinheiro? Pode. Então, você vai dando tudo. Tudo. Isso não é Ho'oponopono. Ho'oponopono não é ficar dando coisas para você. Você tem um filho, você dá tudo para ele. Você fala sim, só sim, 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 sim. Pode, tó. É assim que você ensina o teu filho? Ou não? Teu filho, você ensina ele a amar, perdoar, agradecer e se responsabilizar pelas suas atitudes e consequências. Qual que você ensina para o teu filho? É muito simples. Se você é o tipo de pessoa que só ensina a dar as coisas para o teu filho, eu acho que esse nem é o canal certo para você. Mas se você ensina essas qualidades que fazem parte da nossa educação, não só a educação comum, mas a espiritual, sermos seres humanos melhores, nós estamos no caminho. Então, para que eu vou ensinar para o meu filho coisas que vão enfraquecer ele, que depois ele não consegue lidar com situação nenhuma? Chega uma dificuldade e ele não sabe lidar com situação nenhuma. Por quê? Porque ele não aprendeu através do Ho'oponopono a ser grato, a encarar situações com gratidão, com aceitação, a ser um pouco mais realista, a colocar um pouco mais o pé no chão, a reconhecer o valor dos pais, a reconhecer o valor da vida, reconhecer o valor do divino. Então, veja bem, nós ensinamos esse Ho'oponopono. Esse Ho'oponopono não é religião, é uma terapia de cura. E nós vamos mais além, né? Porque nós somos o único canal que sempre estamos fortalecendo a filosofia runa, que é a base do Ho'oponopono. Você pode ver, não tem canal nenhum que fala sobre a runa. Eu sempre estou falando sobre runa. Todos os conceitos que nós estamos colocando aqui estão alicerçados nos 7 pilares do Ho'oponopono. Isso é importante. Por quê? É a parte dele que você se desenvolve. Você tem uma filosofia melhor, certamente você vai viver melhor. Se de repente só faço Ho'oponopono para querer coisas, cadê minha filosofia de vida? Será que é só mirar nas coisas? E onde está a minha força interior para vencer os desafios? Então, é igual as pessoas falam: Dr. Paulo, mas quem tem fé não tem uma blindagem? Assim, não tem blindagem. Quem tem fé tem uma força para vencer os desafios. O mal vai chegar perto dela, mas eu vou vencer o desafio. Você pode ver, isso daí é universal. Você vê na Bíblia, no Alcorão, nos Vedas, o mal chega. Mas não é a fé que repele, a fé te dá força para enfrentar os inimigos, o desafio. Isso que é importante. Ho'oponopono, ele te mostra para você como ter uma vida melhor. A filosofia runa é uma coisa chegando a outra, levando você a ter uma vida com mais gratidão, aceitação, reconhecimento, fé, confiança. É isso que nós precisamos. Então, segue hoje aqui um breve esclarecimento a respeito. O Ho'oponopono tem a ver com religião? Absolutamente nada. É como se você falasse assim para mim: o reiki é uma religião? Não, é uma prática de cura, é terapêutica. Tem várias práticas diferenciadas, é tudo terapêutico. Não tem nada a ver com religião. Você pode utilizar simplesmente sem ter nenhum problema. Tá ok? Então, agradeço a tua presença aqui no canal. Convido você a participar do nosso WhatsApp. Você tem WhatsApp? Ah, então pode receber nossas mensagens. Então, Paulo, não tem WhatsApp. Você tem Telegram? Tenho. Então participa do nosso Telegram. Você recebe um áudio por dia
falando para você tudo o que a gente precisa saber para a gente se desenvolver espiritualmente, materialmente, emocionalmente, mentalmente. Então, segue a dica para você. Vem conosco para o WhatsApp. Um forte abraço. Encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!